E hoje é dia de falarmos sobre a igreja em Jerusalém. Bora lá! Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje é dia de lermos os capítulos 3, 4 e 5 da Palavra do Senhor. Lembrando que os capítulos 3, 4 e 5 trata-se da igreja em Jerusalém. Lembra da ordem do Senhor? Ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. E daí a gente sabe que Pedro havia pregado, dali houve mais de 3.000 almas que se converteram, e agora a igreja está crescendo. Amém? E vamos entender o que acontecia naquela época, tá bom? Quero tratar aqui com os irmãos de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Havia, porém, um homem chamado Ananias, que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam os jovens que sepultaram seu marido logo ali, perto da porta, e também levaram você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Amém? Olha só o que está acontecendo aqui na época. As pessoas estão vendendo as suas propriedades, as suas posses, e entregando ali aos apóstolos para que tudo que eles recolhessem fosse dividido de igual para todos. Só que chega Ananias e Safira e eles conspiram algo terrível. O terreno era deles, a posse era deles. Eles tinham direito de vender ou não vender. E por ver todo mundo fazendo algo em prol do povo, em prol dos apóstolos, em prol do reino, eles também querem fazer. Só que eles não são verdadeiros, eles não são sinceros na sua entrega. Quando eles vendem a posse que eles tinham, eles entregam uma parte e recolhem todo o resto. Só que eles não precisavam dizer que aquilo era tudo. Eles poderiam falar: guardamos parte e outra parte entregamos. Nós temos algo conosco ainda. Era deles. Eles tinham por direito fazer isso. E é justamente o que Pedro fala para eles. Vocês estão falando que entregaram tudo, mas não entregaram. Era de vocês. Vocês colocaram o Espírito Santo de Deus à prova. Vocês estão mentindo. Era isso que eles estavam fazendo. E por mentir, por colocar o Espírito Santo do Senhor à prova, eles morreram, eles padeceram. Então o que é que nós aprendemos com isso? Quando formos fazer algo para o Senhor, que venhamos a entregar a totalidade daquilo que estamos fazendo.
Eles poderiam dizer assim: olha, Pedro, eu estou te dando parte aqui, mas nós temos uma outra parte. Pode ser? Podemos entregar essa parte? Estava tudo certo, estava tudo bem. O problema foi mentir e dizer que entregou tudo, quando na verdade estava guardando muito mais do que aquilo que estava entregando. Que nós possamos compreender que o que nós temos que entregar para o Senhor. Porque às vezes nós poderíamos fazer melhor, poderíamos entregar algo melhor para Deus, algo melhor para o reino, algo melhor para os nossos irmãos. E nós não entregamos. Nós guardamos muitas das vezes aquilo que nós temos, entregamos apenas uma parte. Seja o nosso tempo, seja a nossa dedicação na obra, seja a nossa dedicação em conhecer as Escrituras. Nós precisamos nos dedicar na obra do Senhor. Amém? E eu preciso voltar um pouquinho aqui com os irmãos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver Pedro curando um mendigo aleijado. E o texto diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa, e ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém? Olha só, nós podemos às vezes não ter o ouro, não ter a prata, mas nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E se somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos autoridade de Deus em nossas vidas para curar, para libertar, para fazer as obras do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse que faríamos obras maiores. Não é porque nós somos melhores, não. É porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, assim como habitou em Jesus. Nós precisamos crer nisso, tomar posse disso, para que assim, todo aquele enfermo que cruzar o nosso caminho, ele venha ser curado para a honra e glória de Deus. Você tem vida com Deus, você tem comunhão com Deus, e em nome do Senhor Jesus, você será muito usado e usada para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.